Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Justiça na Saúde, promovido pela Comissão de Direito Médico e Saúde aqui da OAB. Eu sou Priscila Lessa, sou presidente desta comissão, sou advogada, trabalho com defesa de médicos em sindicâncias, processos éticos, ouvidorias e trouxe hoje um podcast com um tema maravilhoso que acho que todo mundo está querendo saber, que é a cannabis medicinal. Com esses convidados ilustres aí, renomados profissionais, cada um que lida da sua maneira com a cannabis medicinal. Começa apresentando o Dr. Fred, foi o pioneiro na prescrição do cannabis no estado de Alagoas, vindo a se tornar uma referência nacional por aliar esse tratamento a técnicas nutracêutica e fitoterápica, contando com mais de 2.000 pacientes ao longo dos anos para tratamento de diversas patologias. Fred, você me inspira com questões instigantes sobre autoconhecimento, ciência, a saúde e ciência milenar. Caramba! Em seguida, temos o Dr. Jimmy, que é um admirado médico psiquiatra. Ele é referência na área da saúde mental, com o tratamento de patologias a partir da cannabis. Tem dedicado sua carreira e seus dias ao estudo do tema, contando com vários cases de sucesso na remissão de sintomas mentais para doenças como TDAH, ansiedade, insônia, depressão. E eu admiro pela sensatez ao realizar os procedimentos com seus pacientes. Obrigado. E também, como convidado e membro da comissão, que eu faço parte, o Dr. Lucas Sobral, advogado que está na vanguarda da regulamentação e acesso da cannabis no estado de Alagoas, sempre atuando em ações pró de pacientes que precisam desse tratamento da cannabis medicinal. E ele também é membro, como eu havia falado, da nossa Comissão de Direito Médico e Saúde desse podcast, e junto com o Dr. Fred fundou o Instituto de Ciências Canabinoides, ICCA. Sejam Obrigado. todos muito bem-vindos ao podcast Justiça na Saúde. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado. Agradecer também ao AB, que abriu esse espaço para a gente falar sobre esse tema que tem uma repercussão e uma importância tão grande para não só a sociedade alagoana, mas brasileira como um todo. Espero que esse podcast ele tenha um alcance gigantesco. É porque normalmente pensam que a cannabis vai representar algum futuro distante, mas ele é um presente absoluto. E para os pacientes, ele é de fato um presente. Então a gente vai se divertir muito, com muitas pautas interessantes aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E é uma alegria trazer esse assunto que estão todos querendo saber, Comenta-se muito, os pacientes estão observando, cogitando essa possibilidade. As benfeitorias que tem trazido, São mudanças muito significativas na qualidade de vida de cada um que faz o tratamento e da sua família também, que convive, presencia o quanto a vida vai caminhando num sentido muito mais harmonioso. Eu vou fugir um pouco aqui do nosso roteiro, porque acabou de me vir uma frase que eu ouvi recente de um magistrado, que ele falou assim, tudo agora é cannabis. Estão exagerando. E aí eu perguntei, mas existem médicos, existem relatórios, existem indicações, mas tem que ter muita cautela, porque é o dinheiro público, porque tem a reserva do possível. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E o que é que vocês me dizem sobre isso? Talvez hoje esteja se falando bastante por conta da relevância do tema. Algo que talvez não fosse tão acessível no passado, agora está ficando cada vez mais acessível, mais próximo das pessoas. Mais pessoas estão fazendo tratamentos com a cannabis medicinal. Então, a gente vai falar bastante. Esse é um tempo oportuno para isso. Que bom. Então, vamos quebrar esses paradigmas, A planta ela não pode ser considerada uma panaceia. Ela não serve para tudo. Então, eu costumo resumir em que a planta é para todos, mas não todo mundo é para a planta. Então é uma planta. Tem um neurocientista brasileiro que chama-se Siddhartha Ribeiro, e ele diz uma coisa muito legal. A cannabis é das plantas o que o cachorro é dos pets, é uma invenção humana. Então, tratamento inovador. A planta deve ter uns 12.000 anos na presença da nossa humanidade. Alguns milênios que a gente já vem utilizando ela de formas específicas. E agora, com o advindo de tanta ciência, principalmente nesse episódio pós-pandêmico, a gente vê que realmente ela representa uma possibilidade de equilíbrio para muitas condições, mas sempre com
direcionamento técnico específico e com cuidado que a gente vai demonstrar responsabilidade. Eu queria puxar também um outro assunto, fugir um pouquinho só da área médica, porque o que tem se falado muito também é a aplicação da cannabis para a indústria, né? O povo falou aí, cannabis na indústria, tem uma espécie de cannabis que se chama cânhamo, e ele não tem propriedades psicoativas, né? Aquele efeito que todos tenham medo de utilizar. Mas ele pode ser utilizado para várias aplicabilidades. Por exemplo? Nós tivemos agora uma feira em São Paulo, a Expo Cannabis, e lá tinha uma parede inteira feita de cânhamo. Pô, vai. Mas cânhamo consegue ser aplicado na construção civil, então tem que fazer um concreto biodegradável, que inclusive ele tem um isolamento térmico muito melhor do que aqueles convencionais aplicados. Tem como fazer biocombustível, tem como fazer bioplástico, que agride muito menos a natureza. Então a gente tem como até puxar todo um sustentamento, esqueci agora. Sustentável. Isso. Sustentabilidade. Uhum. Então a cannabis de fato ela vem para revolucionar todo o mercado mundial. E a gente já vê isso em alguns países. O Paraguai agora é um dos maiores produtores de cânhamos da América Latina. No ano passado, a Argentina regulamentou a cannabis e o presidente Alberto, ele inclusive mencionou que a cannabis pode ser um dos alicerces para voltar à economia argentina, que agora está, como todos sabem, num momento de crise. Então, por falar, já puxando nesse gancho de política, como é que está regulamentada aqui no Brasil, né? Porque todo mundo está assistindo, será que pode? A gente vai ouvir os médicos, mas a partir de você que é advogado, que atua, como é que tá? Como é que estão os tribunais? Como é que está sendo recebido? Falar sobre regulamentação da cannabis é engraçado, porque é uma confusão jurídica, vamos dizer assim. Uhum. Deixa eu fazer, então, um aspecto cronológico para explicar mais ou menos de onde que a gente partiu e como a gente chegou. A cannabis ela fazia parte da rotina do povo brasileiro desde que os portugueses chegaram aqui. E aí, na década de 30, Getúlio Vargas proíbe a cannabis. Eu não vou lembrar a data agora perfeita, mas a Anvisa ela institui a portaria 344, salvo engano, e proíbe a cannabis. Desde então, ficou sendo criminalizada. E na década de 90, a Califórnia começa a ver essa possibilidade da cannabis medicinal. E aí surge esse movimento no tempo moderno. Em 2014, uma família brasileira que tinha uma filha que sofria de várias crises convulsivas viu na cannabis uma alternativa para amenizar essas crises. E aí há a primeira discussão jurídica no Brasil a respeito da cannabis medicinal. Eles solicitam, então, em 2014. A gente está falando de... A família Fischer. Isso, há 9 anos atrás. Norberto Fischer. Deu origem, desculpa, a um documentário ilegal. Fica a dica aí, é um documentário fantástico, emocionante ao extremo. Hoje a gente já tem muito material audiovisual interessante que é educativo sobre cannabis. E aí, a partir dessa primeira possibilidade de importação da cannabis, há uma provocação constante do judiciário. E aí, em 2015, a Anvisa, e aí a gente foge do judiciário e já entra aqui no executivo, dá a primeira resolução de diretoria colegiada mostrando alguns requisitos e possibilidades para brasileiros importarem a cannabis, mas ainda assim eram para um público restrito e com muitos critérios. Aliado a isso, também em 2015, a gente tem o primeiro projeto de lei que trataria sobre cannabis aqui no Brasil. É o PL 399, que infelizmente ainda não foi aprovado. Ele até ele passou na comissão da Câmara dos Deputados, mas houve um pedido de vistas e aí então está parado desde lá. E aí, com esse avanço, e principalmente com as famílias que precisaram da cannabis, a questão regulatória começou a avançar com a Anvisa, principalmente com o marco de uma resolução da diretoria colegiada 327 de 2019, que permite a comercialização de produtos à base de cannabis já nas farmácias brasileiras. Mas aí é importante salientar que eles permitem só o canabidiol. Tanto que eles também retiram o canabidiol
de onde ele estaria classificado na portaria 344. Depois é bom que vocês expliquem o que é o canabidiol, o que é, né, as... Quer fazer esse gancho agora ou eu continuo? Porque quem está assistindo às vezes não sabe o que é, então todo mundo às vezes confunde, né? O canabidiol é um fitocannabinoide, um dos principais componentes da planta, e ele é que tem as ações terapêuticas mais difundidas e conhecidas atualmente por conta de estar sendo mais utilizado. Então, ele é extremamente seguro, eficaz, uma gama variada de quadros relacionados tanto à saúde mental, física, que a gente vai abordando mais na sequência. Tá. E aí, a partir dessa possibilidade de comercialização, houve um grande avanço. E aí, no ano passado, já em 2022, a Anvisa volta a regulamentar e possibilita que pacientes com a prescrição médica importem produtos. Porque há uma limitação, e aí eu vou pedir depois que os doutores falem sobre o THC. Muitos pacientes precisam do THC para fazer o seu tratamento, e aí esse tipo de fitocannabinoide, ele é acessado ou por via de associações que possuem uma autorização judicial para cultivar, e aí eles já não estão naquela regulação da Anvisa, ou eles importam diretamente os seus produtos que já possuem THC. Isso no âmbito... Resumindo, então, eu estou precisando, eu procuro você. A partir de um laudo, qual é o seu posicionamento no judiciário? Você vai buscar para que eu consiga obter a medicação. Aí seja através de importação ou... Na verdade, a aquisição de produtos à base de cannabis hoje ela não depende de advogado. Então, mediante uma receita médica, né, ele faz uma consulta, ele já consegue se dirigir a uma farmácia ou fazer uma importação. Para importação, ele só precisa fazer um cadastro junto à Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, e ele já está apto a importar aquele medicamento que foi prescrito. Então, isso, a gente tem uma regulamentação no âmbito do Poder Executivo. Só que a cannabis, ela também vem sendo regulamentada, vamos dizer assim, por exemplo, na esfera estadual, no âmbito das Assembleias Legislativas. A cannabis, ela já tem toda essa eficiência terapêutica comprovada. E muitos pacientes vêm entrando contra o judiciário, principalmente contra SUS e planos de saúde, para tentar conseguir esse tipo de tratamento que ainda é de alto custo. E aí, então esse seria o papel do advogado. Isso, o advogado hoje ele facilita o acesso dos pacientes que precisam desse tipo de tratamento, que por ser um tratamento de alto custo ainda é restrito a um público limitado, vamos dizer assim. Então, com essas pancadas jurídicas, financeiras, vamos dizer assim, nos estados, eles estão vendo que é muito mais fácil legislar, estadualmente mesmo, possibilitando o acesso, e a gente vê pela primeira vez um movimento que não vem da esfera federal e sim da esfera estadual. E aí a gente vê que tem todos esses cenários jurídicos dos três poderes. E aí é interessante falar ainda que a cannabis ela também tem tanto o aspecto civil quanto o aspecto penal. Falando da atuação do advogado, ele tanto pode entrar com ações cíveis contra planos de saúde ou SUS para custear medicamentos prontos, mas ele também tem a esfera criminal, porque a cannabis ainda é proibida em todo o território nacional. Mas existem pacientes que querem ter o direito de cultivar a sua própria medicação, vamos dizer assim. Eles fazem o cultivo da cannabis e querem extrair ali e fazer o seu óleo. E aí o advogado ele entra também com pedidos de salvo-conduto, através de habeas corpus preventivo. Então o advogado hoje ele tem ativamente, vamos falar assim, essas três frentes, de fazer o acesso para os pacientes que precisam, mas eu costumo dizer também que o advogado ele tem uma atividade indireta. Ele precisa educar a população, ele precisa provocar o poder público para regulamentar essa matéria, ele precisa assessorar aqueles que estão no poder para que, de fato, façam uma política pública eficaz e que atinja a todos. Muito bem. Perfeito. Perfeito mesmo. Muito bem. E aí, voltando então para vocês dois, você com esses 2.000 aí pacientes,
Me conta um pouco de alguma história interessante que você já viveu, as pessoas, enfim, da satisfação que deve ser de você ver a coisa acontecendo com essa ciência aí. Tenho histórias muito interessantes, mas a gente tem sempre essa duplicidade entre sermos médicos e sermos pacientes. E a gente é ambos, tá? Sim. Depois da pandemia, eu tive problemas de sono, ansiedades, alterações do humor. Uhum. O sono é terrível. Uma coisa é quando o paciente se queixa, né, que eu não estou conseguindo dormir. Mas quando a gente precisa cuidar da cabeça dos outros e não está conseguindo cuidar da própria, dá muitos problemas. Então eu me vi com muitas sequelas depois desse Covid. Metabólicas, mentais, físicas. E comecei a fazer um uso rotineiro do canabidiol. E posteriormente tive dores neuropáticas nos membros inferiores que me incomodaram demais. E terminei fazendo associação com o THC. Que faz parte da... Tudo... Sim, faz parte. Meu médico é o Dr. Jimmy. Então aí a gente troca figurinhas e... Meu médico é o Dr. Fred. Então... Eu tenho 2, ó. Só para mim. Minha parada. Então o que aconteceu? Utilizava já o canabidiol, que é o composto mais tranquilo. É o composto, a gente pode falar, até nutricional. Porque a gente tem um sistema endocannabinoide. Uhum. O sistema endocannabinoide é o tijolo base para a gente falar sobre tudo que vai ser a obra da cannabis. Uhum. Tá? Eu não gosto de falar de cannabis medicinal, propriamente dita. Eu gosto de falar mais do uso racional dos compostos canabinoides. Porque não é só a planta da cannabis que tem canabinoides. Existem muitas outras plantas. E quando a gente fala de canabinoides, falamos dos fitocannabinoides das plantas, como o Dr. Jimmy falou, e dos endocannabinoides, porque a gente produz canabinoides. Uhum. Então tem um canabinoide, por exemplo, que chama-se um endocannabinoide, que chama-se AEA, anandamida. Mida, um sufixo que significa proteína, e Ananda, em sânscrito, que era a linguagem de Jesus, significa felicidade e o bem-estar supremo. Uhum. Então, dá uma estabilidade muito legal. Uhum. Então, utilizava o canabidiol para ficar tranquilo. Mas quando a dor começou a bater a minha porta pelas madrugadas, comecei a inserir dosagens baixas e gradativas de THC, com recomendação médica, e comecei a recobrar a minha qualidade de vida, meu humor, minha atenção. E gradativamente, não é um tratamento, não é uma panaceia, tá? Ele não serve para absolutamente tudo. Isso. E também ele não resolve tudo. Uhum. Mas é uma ferramenta fantástica com poucos efeitos colaterais. Então veio para mim da forma óleos, extratos, nesse momento tem até jujubas, né? Diferentes apresentações que significaram uma qualidade de vida significativa. E a gente hoje, com essa quantidade de medicações no mercado, completamente, né? Enfim, não entendo muito, mas pelo que eu vejo, que trazem consequências seríssimas mais no futuro, como até um possível Alzheimer, um Parkinson, e a gente faz uso para aquele momento, para melhorar naquele momento, e ver uma medicação que não tem esses efeitos colaterais, que pelo contrário, traz uma tranquilidade muito grande, né? O Stahl, que é o maior psicofarmacologista do mundo, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: não existe almoço de graça. Então, a gente propõe um tratamento, mira no alvo, acerta aquele alvo, mas, porventura, pode acontecer outros efeitos que a gente chama de efeitos colaterais, que desalinham um pouco o resultado final. Então, nós, como prescritores, a gente vai estar sempre buscando aquele tratamento que é mais congruente com a vida, que é mais saudável, que é mais eficaz, mas também que mantém mais essa harmonia global do ser humano. E por isso que o sistema endocannabinoide é tão importante que a gente estude, pesquise, porque é um sistema de homeostase. Quando a gente começa a olhar nessa perspectiva da homeostase do organismo, a gente consegue entender
porque os benefícios são tão variados e tão amplos, né? Quando eu terminei a residência de psiquiatria em 2014, a gente não tinha tanta coisa relacionada a cannabis no sentido terapêutico, né? Era uma coisa mais, um pouco marginalizada. Os estudos, eles tinham uma perspectiva de algum dano. Atualmente, a gente está construindo uma perspectiva científica com muito mais elementos, porque também temos muito mais pessoas fazendo uso e tendo bons resultados numa perspectiva segura. Para a gente que prescreve, também tem um ponto que é o nível de toxicidade ou de letalidade daquela medicação. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que eu fiquei impressionada quando eu soube que não existe. Ela não existe overdose de cannabis. Exato, eu não imagino. Então isso nos dá uma segurança. Diferente da gente tomar um vidro de Rivotril e acabou, né? Não vive mais. A depender da medicação que for selecionada no tratamento, ela pode ter um índice de letalidade maior ou menor, toxicidade maior ou menor. Então, a gente vai estar sempre buscando essa perspectiva e os derivados da cannabis, eles nos dão muita segurança. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão e ela já faz uso de medicações que não são medicações canábicas, e aí vocês começam essa introdução, elas podem se mesclar até fazer o desmame? É assim que funciona? Sim, a gente tem... avalia qual a medicação que o paciente está tomando, alguma possível interação medicamentosa, vendo a possibilidade de fazer uma associação, a gente associa, e aí vai monitorando aquele paciente e como está a sua evolução. Se melhorou em termos de qualidade do pensamento, se os pensamentos já não estão tão negativos quanto antes, essa melhora global na qualidade de vida, que é o que a gente observa nos tratamentos à base de cannabis, que é a questão da melhora da qualidade do sono. Dormindo bem, a vida é outra coisa, né? Exato. Tudo começa pelo sono. Eu acho que eu ainda vou aprender. A vida é outra coisa, porque meu sono... E temos uma perspectiva de tratamento muito boa para você também. Com certeza, já estamos. Agora, um ponto importante é... Normalmente acredita-se que a cannabis ela vai tirar toda a medicação da vida da pessoa. Não é tão assim, tá? Cada caso é um caso. Cada paciente precisa... A gente precisa dar um mergulho no mundo desse paciente. São singulares, né? Mas, assim, a cannabis é uma ferramenta terapêutica. E a gente precisa aprender a lidar com ela. Porque, como disse anteriormente, é um presente absoluto, é uma coisa que está... É um paciente que já bate na porta da sua clínica e diz, doutor, eu estou precisando da cannabis. Mas como é que ele sabe que está precisando? Porque temos uma enxurrada de informação que, assim, antes era o fantástico. Sim. Agora... o vizinho. É o vizinho, perfeito, é o vizinho. A família, né, muitas vezes. É engraçado porque a gente chega nos locais e a gente pergunta... Isso a gente já vem trabalhando com cannabis há 3 anos, né? E aí, há 3 anos atrás, quando a gente ia palestrar, ia falar em alguns locais, a gente sempre perguntava, quem aqui conhece a cannabis medicinal? Aí um outro levantava a mão. E aí isso foi passando o tempo e as perguntas também foram avançando, né? Aí a gente fala, quem conhece cannabis medicinal? Todo mundo levanta a mão. Aí você pergunta, e quem aqui conhece alguém que faz o uso da cannabis medicinal? Todo mundo também levanta a mão. Então a gente vê, em números, tem uma empresa muito grande aqui no Brasil, e aí é interessante depois a gente falar também desse nicho mercadológico que está crescendo, que é a Kaya Mind. E aí ela trabalha com processamento de dados sobre cannabis. E houve um avanço de mais de 2.000% de pacientes com cannabis medicinal desde 2015, que foi quando houve a primeira possibilidade de importação. Então a gente está falando aqui de um mercado absurdo e de informações absurdas que estão, absurdas no bom sentido, que estão crescendo com relação a cannabis. Me assusta um pouco essa questão de todo mundo levantou a mão e faz o uso, mas muitas pessoas fazem o uso sem médicos. Na verdade não, porque para comprar, acredito eu, você precisa de uma prescrição. Ainda é um medicamento controlado. Entendi. Perfeito. Então... aproveitando aquilo que tu falou sobre o cânhamo, só para fazer um adendo, a nossa geolocalização favorece
em aproximadamente 13% a mais que em outras regiões do mundo, a produtividade da planta no nosso Nordeste. E a gente tem um bom solo. Precisa em alguns lugares mais água. Mas isso daí é uma opinião inteiramente pessoal, tá? Mas eu considero que se o nosso estado, por exemplo, se abrisse, é uma possibilidade e a gente fazendo um extra, porque não é cannabis medicinal. Mas em alguma coisa se transforma em medicinal, porque você vai tratar uma sociedade. O cânhamo poderia representar a virada de chave para nosso estado virar uma Califórnia fácil, porque são 25 mil produtos derivados do cânhamo. Então, não é só construção, é cosmético, é alimento, é roupa, tecidos, plástico, madeira. É como as coisas veganas, né? Hoje em dia a gente tem maquiagem vegana, né? Que é cabelo aspectos mais naturais, né? Um ponto interessante sobre aquilo que o Lucas trouxe, sobre compartilhar que está fazendo o tratamento. A saúde mental ainda tem muito estigma, né? Preconceito. E o fato das pessoas muitas vezes não manifestarem estarem fazendo um tratamento dificulta outras pessoas de terem acesso, né? Por conta do próprio estigma, do medo, daquilo que não conhece. E eu tenho notado essa perspectiva relacionada ao canabidiol, que as pessoas se sentem mais à vontade de falar e compartilhar que estão fazendo esse tratamento. E isso ajuda outras pessoas a também procurarem o tratamento. Né? Estamos no Setembro Amarelo, né? Eu ia falar sobre isso. O mês de conscientização e prevenção do suicídio, onde o fator mais importante é falar, é conversar e ouvir. Então, dialogar sobre essas questões que envolvem a alma, a mente, o nosso sentir, a nossa existência, é essencial para que aquela pessoa que está naquele contexto de profunda angústia, medo, ela saiba que ela tem onde recorrer e que com o tratamento a vida pode ficar muito mais leve. Uma dúvida, é efeito imediato, por exemplo, um olhinho, ou é uma coisa que tem que ser... Claro, é um tratamento, mas a gente já começa a sentir de imediato, porque, por exemplo, numa depressão, numa síndrome do pânico, aqueles medicamentos, eles têm um prazo, 15, 20, 30 dias. E existe toda aquela angústia até chegar aquele momento em que você para de ter aquilo. Como é com a cannabis? Meus pacientes, na grande maioria, são pacientes da dor crônica. E eu sempre falo, né, pelo costume que a gente tem, de 3 a 4 semanas você vai começar a melhorar. Aí eles mandam áudio, né, porque a gente precisa um controle semanal. Às vezes, em alguns pacientes, até diário, né, que essa daí é a parte mais complicada, de você fazer um acompanhamento de um grande número de pacientes em uma frequência mais intensa. Aí o paciente manda áudio e diz, esse doutor mentiroso, ele falou 4 semanas, no terceiro dia eu já estava dormindo. Então, o que é o sistema endocannabinoide? É como se fosse tua impressão digital. A tua é tua, a tua é tua. Então, cada um tem como se fosse uma personalidade canábica. Então, o THC para algumas pessoas não é bom, tá? Mas para outras pessoas é muito necessário. Então, tem algumas condições. Tem um neuropediatra americano que chama-se Ethan Russo. E ele tem uma hipótese que existe o síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide. Então você vai precisar fazer... E essas condições... É um equilíbrio. É o autismo, a fibromialgia, a epilepsia refratária. Então tem condições que você tem que começar por aí. Muito bom. São condições crônicas, muito né? Do estresse crônico, né? E aí esse reequilíbrio vai trazendo uma perspectiva de um florir da vida, né? Então, o ser humano encontrando uma perspectiva de paz, de homeostase e a sua melhor versão. Eu vou puxar um gancho do que tu falasse agora, de que cada um tem uma impressão do sistema endocannabinoide, né? Isso é tão forte que existe uma empresa brasileira agora que ela faz teste genético para definir qual é o sistema endocannabinoide da pessoa e o porquê determinada substância vai ser interessante. De uma forma empírica, o Dr. Fred, o Dr. Jim, que já me acompanham há alguns anos, a gente já viu que o CBD não é muito para mim, é mais o CBG. Aí é interessante eles falarem esses tipos diferentes de canabinoides,
Porque Ele, como paciente, está autorizando, tá? Então vocês podem falar que eu sou advogado para defender. Pode falar. Eu gosto de falar demais do CBG porque é o canabinoide mãe. É um canabinoide precursor, ou seja, a partir dele, outros saem, como o THC, que é o deutanovetetrahidrocannabinol, que é o psicoativo, né? E o CBD, que é o canabidiol. E o CBG está em grandes concentrações na copaíba, por exemplo. Que a gente falou antes que tem outras plantas que têm canabinoides. Copaíba é uma planta? A copaíba é uma árvore da Amazônia que é muito utilizada para muita coisa, principalmente inflamação. Tá. Então, a copaíba, uma planta brasileira, é a cannabis brasileira, por ter um canabinoide específico. O lúpulo tem canabinoides, a linhaça. Recentemente, no Rio de Janeiro, a periquiteira, Sim. com concentrações de CBD, né, de canabidiol. Tem muita planta, Priscila, que tem propriedades que a gente sabe que são medicinais e não sabiam por quê. E a gente agora sabe que são canabinoides que estão presentes. Então, na medida que a gente avança, fica identificando cada vez mais substâncias. Só a cannabis, que é a planta mais customizada da história da humanidade, é uma planta que vem assim milênios atrás, sendo tracida, dividida, tem uma infinidade de tipos de cannabis. Tem-se identificado mais de 500 canabinoides na planta. E mais da metade ainda não tem nome. Então, é uma ciência, a endocannabinologia é uma ciência em crescimento. Só que tem uma coisa interessante. Cada um tem um sistema endocannabinoide próprio. Cada ser humano. Cada ser humano. Tá. E não é próprio do ser humano, é próprio de tudo... Os vertebrados. Todos os vertebrados, até o peixe. Até os peixes têm. Fazer só um parênteses. A gente foi agora para São Paulo para essa feira que teve e a gente viu lá muita ração com CBD. Então, a gente até viu uma palestra do Conselho de Veterinária, não foi? Falando sobre a aplicabilidade da cannabis também para os animais. Agora, por exemplo, imagina que a tua célula ela tem duas antenas, que são dois receptores, o receptor CB1 e o receptor CB2. E essa célula utiliza essas antenas para se comunicar com outras células. Todo esse esquema, toda essa rede de comunicação própria, única, chama-se endocannabinoma. Então, realmente, é uma ciência que a gente está, a endocannabinologia, que a gente está aprendendo. E uma das grandes problemáticas na nossa prática, que a gente não falou ainda, são as interações medicamentosas. É o que eu perguntei, né? A respeito de quando você já faz uso. Então, essa interação medicamentosa com psicofármacos, com medicamentos já mais pesados, Sim. a gente não sabe a interação medicamentosa de um paracetamol com uma dipirona, por exemplo, na população Sim. mais leiga. Sim. E com os componentes canábicos, isso daí é muito mais delicado. Então, por isso que a gente apela aos nossos colegas para perguntar, para a gente estar aberto a todo tipo. Mas é assim que a gente aprende, né? Perguntando. É um tema que muito nos alegra, né? Então, compartilhar o que a gente sabe é o que a gente mais quer. Então, os colegas que estão estudando, que estão contemplando a ideia de prescrever, de entender mais, eu vejo vários colegas que fizeram cursos e ainda não começaram a prescrever. Sim. E aí, estamos aí, né, para poder trocar experiências, compartilhar aquilo que a gente sabe, para que essa segurança possa alcançar esses profissionais também e cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de tratamento que é tão eficaz. Como eu trabalho somente com médicos, é só o que eu vejo. Eles querem, mas eles têm medo. Né? Até onde eles podem ir, enfim, o que é que vai... A gente, na verdade, tem pouquíssimos cursos no mercado. Eu não consigo visualizar ainda cursos com tanta credibilidade, digamos, com pessoas que têm... Porque não basta só você ler, você precisa ter experiência, principalmente na medicina. Então, não é, né? Medicina é uma ciência totalmente inexata
E nós somos singulares, então eu acho que os médicos precisam sim de vocês, com certeza. E acho que as redes sociais de vocês ajudam muito Sim. a essa... A experiência traz segurança, né? Você Traz. conversar com alguém que já tem uma experiência, já tem um manejo, traz uma segurança para você ter a sua própria experiência, né? E me conta um pouco sobre você. Você me falou que você tem TDAH Isso, exatamente. O meu diagnóstico de TDAH foi dado em 2014 por todos os meus colegas de residência durante uma aula. Veio uma professora da USP, ainda pouco se falava de TDAH, e ela veio dar uma aula de psiquiatria infantil e abordou o tema. Conforme ela ia passando os critérios diagnósticos, aí todos olhavam para mim e falavam: o Jimmy. Eu digo: eu acho que eu tenho TDAH. Comecei ali a fazer o tratamento, então já passei por vários tratamentos no TDAH, com vários psicoestimulantes diferentes. Foram eficazes durante um tempo. Chegou um momento que eu precisava de uma outra coisa porque estava tendo algum efeito adverso, um efeito colateral. E aí que... Como tudo, né? Eu vejo, só interrompendo, também os médicos que eu atendo, aí vai pra lá pra fazer prescrição, só pra renovar a receita. Nem examinou, às vezes o paciente tá há 10 anos tomando o mesmo medicamento, a mesma dosagem, será que ainda tá fazendo? Né? Então, deve existir tem que ter muita energia, né, para mudar, para revisar um diagnóstico, revisar um tratamento. Deve ter amor, né? Exatamente. Essa paixão por aquilo que a gente faz, né, que é realmente esse processo de transformação de vidas. E aí comecei a contemplar a perspectiva do CBD, né, ler sobre. Também aqui, Maceió não é uma cidade tão grande, então os pacientes circulam entre os consultórios, os pacientes, os familiares dos pacientes. E aí eu comecei a contemplar alguns pacientes do Dr. Fred e ver a melhora. Então, vamos conversar com esse camarada, ver o que ele tem a me dizer. E assim foi fluindo, né? Quando eu comecei o tratamento com CBD, foi um divisor de águas para mim, né? Eu percebi a eficácia e a sensação plena, né? Então, diferente de outros tratamentos que eu tinha vivenciado, e mais sustentável. Então como é uma pessoa com TDAH e como é uma pessoa tratada de TDAH com CDD? O TDAH, ele é caracterizado por uma tríade sintomatológica, que é impulsividade, desatenção e hiperatividade. A hiperatividade é mais comum na infância, adolescência. Na fase adulta, permanecem sintomas como desatenção e impulsividade. Então, tem uma série de questões como dificuldade de terminar tarefas, empolgação magnífica para iniciar projetos, mas no meio aquela dificuldade para dar a conclusão, avançar. É um animador. E aí o que acontece na trajetória de vida do TDAH? Ele tem ideias fantásticas, faz tipo uma bela plantação, começa a semear sementes, mas muitas vezes ele não chega até a colheita, porque no meio do processo ele acaba desmotivando, Isso frustra? Frustra. E aí o TDAH tem uma forte relação tanto com o transtorno de ansiedade, como o transtorno do humor, como o transtorno depressivo. Então, a gente vai manejando isso, já visualizando na história natural do paciente o que pode acontecer. E aí o CBD, os fitocannabinoides, eles se mostram como uma alternativa terapêutica muito segura, eficaz e sustentável. E hoje você consegue concluir os seus projetos? Sim. Avançando cada vez mais. Sim, claro. Né? E é muito bom quando a gente tem algo bom para oferecer. Algo que a gente sente, que gosta, que é eficaz. Coisa. É uma alegria. Né? É a melhor coisa. Quando eu vejo um médico desesperado, chorando na minha frente, e eu sei que eu vou resolver a vida dele, acho que é a maior gratificação. Quando você tem recurso para isso, né? Mais eficaz, torna tudo mais simples. E acho que dor, nossa, só a palavra dor já me dói. Então, imaginar você, né, tratando de pacientes com essas dores, enfim. Eu lembro do meu avô, ele sofreu muito antes de falecer, ele sentia muitas dores, quem sabe ele tivesse feito algum tratamento, ele tivesse evitado, então deve ser muito gratificante também, né? Sim, eu comecei, na verdade, por uma grande amiga minha, a Alice, e ela me disse: Boliviano, tu vai para São Paulo para fazer um curso de cannabis. Cier Ferro?
Aí eu digo, eu Sou vou... louca por ela. Oxe, tamo junto aí. Aí eu disse, eu vou nada. Eu tenho plantão, tenho isso, tenho outro, tu vai. Aí eu fui. Já tem muito tempo dessa viagem. Mas foi a primeira turma com a galera do Einstein. E foi muito interessante, mas a gente só falou do canabidiol nessa época. E o tempo passou e eu fiquei tirando muito plantão, workaholic. Ela tem fibromialgia. Ela tem fibro. Né? E Aí, a mãe dela também tá com... Aí ela me disse, tá, vamos procurar Aí comecei a tratar com aquilo que eu conhecia e chegou um momento que mudou a vida dela. Ela é muito ativa. Nossa, ela é maravilhosa, ela é feliz, eu abro o Instagram, ela tá no mar, vendo o sol nascer, e ela aprecia muito a solitude, eu acho. Ah, não, ela é incrível. Eu sou Aí, apaixonada. ela foi Ela é muito amiga dos meus pais. uma paciente que me instigou para entrar nesse mundo canábico. E daí para frente teve uma mulherada com fibromialgia que veio realmente para lapidar os tratamentos e nesse momento virarmos referências no instituto, nesse tipo de tratamento. A fibromialgia responde muito bem aos canabinoides, principalmente o THC, por questão das dores, falta de energia e tudo mais. Muito bom. E você, me fale sobre o cenário futuro aí, os advogados que querem começar a trabalhar com isso. Nesse momento de agora, eu vejo muito, de fato, esse acesso, né? Fazer a facilitação dos pacientes que precisam ter esse tipo de tratamento. Mas algo que já está começando a surgir agora são empresas buscando advogados que tenham conhecimento sobre a matéria. A partir do momento que a cannabis for, de fato, regulamentada, novos desafios jurídicos virão, né? Então, uma empresa que quiser fazer um plantio de cannabis aqui no Brasil vai precisar de um advogado que indique quais são os parâmetros legais necessários. E isso está muito breve para acontecer. Quando eu falei mais cedo do cânhamo e que ele não tem um efeito psicoativo, ele já está sendo discutido no Superior Tribunal de Justiça. Quando a gente vai analisar a lei de drogas, a gente vê que só são proscritas aqui no Brasil as plantas que possuem um poder de dependência. Ou seja, o cânhamo, como ele não tem aquela possibilidade de efeito psicoativo, ele não tem condições de gerar uma dependência química. É como que ele não estivesse, então, presente. Ele não se enquadra na lei de drogas. E aí o próprio Superior Tribunal de Justiça viu que hoje muitas das medicações que são importadas são feitas à base de cânhamo. E tem várias empresas aqui no Brasil que possuem condições, vamos dizer assim, técnicas de já produzir o cânhamo aqui, mas não têm condições jurídicas. Então já existe um movimento também de advogados assessorando empresas, assessorando associações de pacientes que queiram se regulamentar. Uma coisa que a gente está vendo agora também é esse lado industrial que foge da área medicinal e que vai ser necessário também uma assessoria jurídica. Mas antes de tudo isso, porque você já é um expert, então você já fala como se fosse muito fácil. Um advogado que quer começar agora, é resolução, lei Anvisa, Ele precisa se situar em todos os aspectos legais da cannabis, porque de fato ela ainda não... São boas para... Decisões são muito importantes, por exemplo, para habeas corpus. A gente não tem hoje nenhum aspecto legislativo, vamos dizer assim, não tem nenhuma lei. Então, tudo que abarca hoje o habeas corpus, que é aquela ação, na verdade não é nem ação, é um remédio constitucional, que a gente utiliza para autorizar um paciente a ter ali o cultivo da sua cannabis em casa, se dá através de precedentes, de decisões judiciais, tanto que na semana passada, a terceira sessão do STJ unificou o entendimento que essa é a via cabível para que o paciente possa ter autorização, porque muito se discutia, será que é uma ação de fato na seara penal? Isso daí não deveria ser matéria civil, uma vez que é saúde?
mas ele já percebeu que uma vez que há essa omissão legislativa, de fato, o caminho adequado é a ação penal. Então, a partir daí, a gente já tem um ponto de partida através de decisões judiciais. Estudar também o que está sendo discutido nas assembleias legislativas é interessante. Aqui em Alagoas mesmo, nós já possuímos uma lei que dá o acesso universal da cannabis, que incentiva a pesquisa, que incentiva a capacitação de médicos. Isso também vai ser algo muito importante. A gente vai precisar capacitar, não só legalmente falando, né, para que os médicos saibam como que está o aspecto, mas também como prescrição. É interessante que a gente não tem, em nenhum curso de medicina que eu saiba até hoje, a endocannabinologia, né? É como não tem direito médico. Exatamente. Mas também tem, dentro da problemática, o maior prescritor de benzodiazepínicos. Benzodiazepínico é o remédio que a gente termina com PAN. É diazepam, clonazepam, o nosso querido Rivotril. O maior prescritor é o médico da saúde da família. O médico do postinho é o médico que mais prescreve benzodiazepínicos. Uma opção fantástica seria introduzir dentro do nosso querido SUS o canabidiol como uma opção natural para isso. A gente vai evitar um monte de demência e dar uma qualidade de vida diferenciada para esses nossos... Eu não falo nem idosos já, porque o uso dessas medicações inicia muito cedo. Então, termos no nosso arsenal terapêutico uma possibilidade natural com tanta eficácia e segurança é o nosso sonho. Eu posso te dizer assim, acho que no meu ciclo de 10 amigas que estudaram comigo na escola, de 30 e poucos anos, acho que 9 fazem uso de benzodiazepínicos. Caramba, é uma epidemia. Exato. É muito fácil, né? Qualquer pessoa prescreve, a gente, tô precisando, não tô conseguindo dormir, me ajuda. E é uma pena, é muito triste. E que para ele ser retirado, a gente precisa de uma opção, de uma alternativa que seja realmente eficaz. Sim. E o canabidiol é essa alternativa. Muito mais saudável, eficiente e seguro ao longo do tempo. Porque ele é neuroprotetor. Então, vamos fazer escolhas mais racionais, pensando no momento presente e na longevidade, né? Em relação a cada vez mais a população ter uma expectativa de vida maior. Como é que a gente quer viver esses anos que a gente está ganhando mediante o avanço da ciência, o avanço da medicina, da assistência? Mas é uma briga muito grande com o preconceito, né? Então, essa pergunta aí da diferença da maconha recreativa, do cannabis recreativo, muita gente não sabe, acha que é a mesma coisa, ou que vai sentir a mesma coisa, ou... Como é que vocês... Eu acho que vão chegar no médico e o médico vai passar um cigarro a cada 3 horas. Então... O uso recreativo ele não chega a ser medicinal, porque mediante a combustão você vai absorver um monte de toxinas e você vai alterar quimicamente os componentes da planta, fazendo absorções erradas e em dosagens que a gente não consegue mensurar. Então, o uso medicinal é através de óleos. Tem também uso, né, em pomadas para dores, né, uso tópico externo. Mas basicamente são óleos. A gente fala óleos, mas a palavra certa é extrato. É o extrato purificado da planta. Com diferentes veículos. Outras alternativas também? Vaporizar, não sei, existem? Existem, mas não são liberados pela Anvisa. Sociedades americanas, europeias, eles fazem uso da planta. É um uso interessante, mas dura pouco pelo tipo de absorção e precisa de material da própria planta, das flores, né? Porque muito se associa à folha. A folha pouco é utilizada, é mais o fruto. Na verdade, é como se fosse... Eu acho que eu, pelo menos, eu nem sei como é a flor, a folha. Eu acho que pra mim era só, sabe, uma florzinha assim. É um fruto então terpanocárpico. É bom mostrar mesmo isso para que as pessoas entendam, né, o que é cada parte. Sim, é como se fosse, Priscila, um termo meio entre um fruto e uma flor. Perfeito. E no meio aparecem alguns cabelinhos aí que são as folhas. Certo. Aí
tiram-se as folhas e fica só aquele fruto. E aí, microscopicamente, tem uns dedinhos como se fosse um capacete de gordura, como uma vesícula. E ela se quebra e joga o óleo, o extrato, a gordura, que tem muitos componentes, terpenos, flavonoides, mircenos e tudo mais. E é daí dessa extração que se fazem as diluições, que podem ser feitas desde azeite de oliva, antes faziam com glicerina, óleo de milho, como tem algumas associações, até o MCT, né, o óleo de coco. O MCT é um derivado do óleo de coco, é o triglicerídeo de cadeia média, que é muito mais palatável. Tem jujubas também. São várias alternativas terapêuticas, né? Várias vias para chegar naquela dosagem que o paciente necessita, né? Que a gente vai alcançar, tendo sempre um propósito de tratamento. E o espetacular foi o que ele falou da diferença, de que a fumada ela muda completamente o objetivo do tratamento, né? O uso recreativo. Até porque... Isso é muito importante para que as pessoas, não é a mesma coisa, entende? Não, é totalmente diferente, até porque o uso do fruto fumado, né, ele vai ter a finalidade da recreação e vai ter uma concentração de THC. É o que se procura, um efeito rápido do THC. Mas vai ser difícil encontrar as flores de CBD, que é outro componente. O THC é mais estimulante e o CBD é um pouquinho mais relaxante. É uma coisa que eu queria falar quando o Dr. Jimmy estava citando os benefícios do canabidiol. O canabidiol ele tem uma ação fantástica que chama-se neurogênica, que é a capacidade de produzir novos neurônios, novas conexões e novos neurônios. Para a nossa população, e acho que todo mundo vai se sentir identificado, depois dessa pandemia do Covid-19, a gente não voltou igual. Mais esquecimento, mais ansiosos, mais... Medo. São as memórias do trauma, né? Dos traumas. Então aí o canabidiol vira uma ferramenta fantástica para produzir novas conexões. Imagina o tanto de conexões que a gente precisa para fazer um terroir. Para você sentir um vinho e falar, esse Shiraz é da região sul do Uruguai. Tanto do clima. E agora a gente, após uma pandemia, tudo cheira a água sanitária. Então isso daí é uma morte neuronal terrível. E eu tenho muitas pacientes que foram por dor de cabeça e me disseram, caramba, depois de 2 meses eu estou recuperando até o cheiro. Pode uma coisa dessa? Eu tive síndrome pós-Covid e sofri muito. É interessante falar da Covid, que durante a Covid nós já tínhamos estudos em andamento que demonstravam que o CBD ele tinha uma atividade anti-inflamatória muito grande, né? Muito potente, mas especificamente ele... Provavelmente até para dor, né? Mas era na prevenção da inflamação pulmonar. Era pulmonar. Na verdade, o vírus do Covid tem uma antena que chama-se proteína spike. Aí chegava o CBD, o canabidiol, e bloqueava a replicação do vírus a nível pulmonar. Olha, uma coisa extremamente importante na época. Isso foi difundido dentro do ciclo que estuda ali os efeitos da cannabis, mas não chegou num ponto de fato conseguir virar uma prevenção. E aí é por isso que é importante esse tipo de debate para justamente levar ao conhecimento e ter políticas públicas de fato eficazes. Por exemplo, uma coisa que eu acho, na minha opinião, e acredito que os doutores também vão concordar, é que um dos requisitos hoje da prescrição da cannabis é que ela seja um tratamento secundário. Ou seja, o paciente ele primeiro precisa utilizar um medicamento alopático para depois partir para a cannabis. Ou seja, por que submeter esse paciente a um tratamento que às vezes tem até mais efeitos colaterais e não iniciar logo com a cannabis, com o CBD? Então, se há de fato um estudo sobre esse tema, nós conseguimos ter políticas públicas muito mais eficazes. E isso é extremamente necessário. Assim como, por exemplo, um autista, ele precisa de canabinoides. Assim, certamente ele precisa.
E você que me corrija, né, advogados, uma criança nessa condição é ultra vulnerável perante a nossa Constituição. Então, é prioridade absoluta, porque uma criança autista, a depender do grau, do comprometimento, pode levar uma família à miséria. Sim. Então, compromete. Mesma coisa no outro extremo, um paciente com demência. Sim. E temos poucas opções no nosso arsenal terapêutico, falando da área da neurologia, para contrarrestar um avanço como as demências, os Alzheimer da vida. Dizem que a gente vai ter, em algum momento, algum contato com um câncer, e a gente pode sair vitorioso. Mas do Alzheimer, não. É só uma via. E eu falo isso porque a gente começou a palatar o dano neurológico depois dessa pandemia. A gente começou a ver que a nossa cabeça estava mais esquecida, um pouco mais desintonizados. Para mim, a pandemia, assim, nós somos os únicos seres racionais, então a gente convive com o nosso cadáver. Nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer, né? As nossas cachorrinhas não sabem. Então, depois dessa pandemia, isso aflorou de uma forma muito grande. Então, qualquer coisa eu achava que eu ia morrer. Tipo, eu sei que eu vou morrer. Mas conviver com esse cadáver, assim, era muito angustiante. E foi na época que eu tive muitas crises de ansiedade. Enfim, precisei fazer tratamento. E hoje eu tô menos ruim. É difícil encontrar alguém que não teve. Não conheço. A pandemia pegou todos nós, né? Não, e pandemia, mais trabalhar com rede social, você não fica muito bom da cabeça, não. Nós vivemos um tempo de muitas mudanças e mudanças rápidas, né? A tecnologia é cada vez mais inserida na nossa vida. A gente precisa aprender a lidar com ela de uma forma mais sábia, mais racional. Então, tudo isso, quando a gente não consegue fazer escolhas tão assertivas, trazem consequências. Sim. Né? Sim. Muitos sofrimentos também. O Einstein dizia que era mais fácil dividir um átomo que um preconceito. Aí eu falava... Adorei. Aí eu falava, oxe, que nada. E é verdade, porque a gente não deveria esperar, precisar para ir atrás. A gente deveria se informar com tanta informação que existe agora, tá? Que praticamente invadiu o nosso hogar. Sim. Porque a gente vê no Fantástico, vem no programa da Fatinha, no programa de todo mundo. Sim. A gente vê que isso já faz parte. A gente vê dois lados, né? E a gente precisa ter sabedoria para entender quando é um sensacionalismo, quando leva para um lado negativo, porque muitos, enfim, a indústria, no final das contas, eu não sei se ela é muito a favor, né? A indústria farmacêutica. O que vocês acham? Alguns anos atrás, era um problema encontrar. Era importação, era difícil. E a formulação que você precisava, a gente dependia muito das associações aqui. Hoje é um problema escolher qual que você vai passar, porque a farmácia, se não estiver errado, até a semana passada tinha 33 opções. Então, qual que o médico vai começar com qual? Se tem, a gente fez um levantamento das empresas importadoras e ultrapassavam 47 empresas que importavam e tinha empresas que tinham mais de 30 produtos. Então, realmente é um mundo seguros, com excelente qualidade. Internacional, né? Eles passam por diferentes crivos, mas assim, é muito necessário agora que o médico faça o trabalho eu chamo do F5. É só apertar essa tecla para dar uma atualizada, porque a gente já se plugou na ignorância. Exato. Nessa pandemia, a gente se assumiu como ignorante. Eu não estou sabendo nada de nada. Então, a mesma coisa quando você se depare, eu digo você como colega médico, quando você se depare perante uma situação de
do paciente pedindo cannabis medicinal, encaminhe para o colega que sabe e entre em contato com esse colega para compartilhar, porque vai ser, na minha prática clínica, vai ser enriquecedor, como está sendo agora com a parceria com o Dr. Jimmy, de ele na área dele, eu na minha área, e dividirmos e multiplicarmos esse tipo de... Então, enriquece demais dividir isso. Então, isso que fique como a nossa mensagem aqui. A gente está aberto para dividir tudo que a gente sabe, que ainda é muito pouco, mas a gente faz de coração cheio. E isso eu puxo também para os advogados, né, que estão precisando de um... Vocês ainda têm esse ilustre aqui para poder ajudar. Os advogados que querem começar com cannabis, nos procurem também, porque uma só pessoa, 2, 3, não vai fazer um barulho tão grande na sociedade. E a partir do momento que a gente tem um grande contingente de pessoas trabalhando em cima dessa causa, isso vai avançar de uma forma muito mais rápida. É interessante para a gente que tenham mais pessoas. A gente não está aqui criando concorrência, a gente está criando aliados. Muito bem. Perfeito. Estamos só no começo, né? Uhum. Muita coisa boa está por vir. E eu sou muito feliz em ter conhecido e estar com vocês. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Acho que foi bem legal. Querem conversar mais sobre algo? A gente falou de medicina, falou de leis, né, e tudo mais, mas tem a parte industrial, tem a parte veterinária, que é tão legal. Ah, é a parte odontóloga. Odontológica. Poxa, a gente, se você me permitir, a gente poderia indicar também alguns aliados nessa luta para, se tiverem a oportunidade. Muitas pessoas que querem, que já viram algumas patologias bem sérias que envolvem a parte da saúde bucal e que ajuda, isso é bem legal. Sim. Então, hoje, quem pode fazer a prescrição? São médicos e odontólogos? Isso. Sim. Tá. Uhum. Médicos. Não precisa... Médicos em geral. Não precisa. E aí, tá nessa perspectiva de compartilhar e de ter informação. Para quem está curioso, procure quem trabalha na área. Converse com pacientes que fazem tratamento, né? Isso pode ser uma coisa muito elucidativa. Uhum. As experiências individuais é que vão somar e gerar a experiência coletiva. Uhum. Né? Se abastecendo disso, não vai haver dúvida. Vai ter muita segurança para que a gente possa avançar cada vez mais saúde para todos nós. E tudo amparado pelo nosso ato médico, né? Que o médico tem a potestade de, pelo que ele bem entender, a melhor opção para o nosso paciente. Exato. Então aí você decide. E cabe ao paciente escolher ou não. Sim, mas senhora. o médico mostra o melhor caminho, né? As melhores Cabe a ele escolher. Você vai querer um alopático, né? Quer um medicamento com essa bula, ou você vai querer um fitofármaco, você vai querer alguma coisa que venha de uma planta. E o médico ter o esclarecimento e a capacidade de transmitir esse tipo de informação ao paciente. Olha, isso daqui vai ter menos efeitos colaterais, vai ter... Só que também não é uma panaceia, não vai curar tudo. Também você tem que cuidar da alimentação, da suplementação, do sono. Tudo anda... Mas é um conjunto, né? Isso. Nós somos esse... É muito importante, mas o médico ele precisa ter muito amor pelo paciente para ele poder ter paciência para fazer isso. Que é uma das coisas que eu conversei há pouco. Às vezes faz aquela prescrição, no hora de estar falando sobre laudo e perícia, e eu falava que o médico, quando ele faz um relatório, um laudo para poder ajudar alguém a uma aposentadoria, a um seguro, se o médico assistente ele tem esse cuidado, esse amor, esse tato com aquele paciente... Quando o paciente estiver diante de um perito que vai ficar lá no máximo 15 minutos, que ele vê que o outro médico realmente cuida, que ele está fazendo acompanhamento, a possibilidade dele conseguir aquele benefício ou aquele é muito grande e muitos não fazem isso, né? Então tem que ter amor, sim, pela profissão e pelo outro, porque vocês, médicos, vocês podem ao mesmo tempo destruir um sonho, né? Uma pessoa que precisa ficar de auxílio-doença por um motivo X e por um laudo preguiçoso, o perito acha que você chegou bem, medicado. Hoje eu não tô com dor. Ai, mas ele não sentou assim, ele não fez cara de dor. Mas eu
mas eu tenho. Então, se isso vem acompanhado num relatório, num laudo, então essa é uma responsabilidade muito grande que vocês têm com a população que vocês atendem. Mas eu lhe garanto uma coisa, porque a gente está falando de uma planta de poder. É uma planta que tem milênios, que está vindo de lá de trás para a gente. E agora a gente tem as ferramentas científicas para realmente escolher o melhor para cada paciente. Então, por algum motivo, essa planta perdurou tantos anos. E quando a gente começa a prescrever, chega o paciente e diz: olha, você mudou minha vida, pô. Você mudou minha vida. Eu não sei como explicar o benefício que isso me trouxe. E quando você consegue fazer isso com uma criança, então não tem como você não ficar plugado no amor novamente. Sim. Entendeu? A gente é pago agora para realmente tratar em várias esferas os pacientes. Então a gente cobra um valor nas nossas consultas, nos nossos consultórios, mas a gente recebe tanto amor em troca que é impossível não ficar apaixonado pelo que a gente faz. Eu tenho certeza disso. E uma coisa que você falou, Priscila, é essa questão desse modelo de acompanhamento mais próximo do paciente. O Dr. Frederick falou a necessidade que a gente tem de reestruturar nossas equipes para que o profissional da equipe esteja mais próximo do paciente, conversando com ele via WhatsApp, conferindo como é que está a resposta dele para aquela dose do óleo que foi prescrita. Então tudo isso também vai nos dando mais substancialidade ao longo do acompanhamento, para que os nossos laudos também sejam mais completos, mais amplos, estamos mais próximos do paciente. E nós, advogados, eu, por exemplo, eu sempre sugiro perguntas para que vocês respondam, para que seja mais fácil de fazer o convencimento do conselheiro ou do magistrado. Então, esse trabalho em conjunto é bem legal, porque às vezes vocês são tão científicos que aí o juiz olha aquilo e entende bulhufas, né? E aí a gente consegue falar. Eu já não falo mais juridiquês, vocês falam, Lucas, remédio constitucional, que eu não falo nada disso, né? Hoje eu falo numa linguagem para um médico entender literalmente a parte que eu faço do direito. Então a gente vai aprendendo aí com isso e eu tô muito encantada, tô muito feliz. E a minha vozinha tá fazendo uso, ela tá com demência e tá fazendo, e ela não sabe o que é, sabe? Ela falou assim: minha neta, olha, o meu médico passou um remédio que eu tô dormindo. Vá tomar esse remédio, já que você não toma esse remédio. Eu vou, deixa eu ver esse remédio. Aí ela, olha, minha filha, não faz nada, olha, uma gotinha, durmo só agora. Que bênção, minha avó tá viúva há 1 ano. Então, assim, podia estar, né, muito mal, mas tá alegre, tá pra lá, pra cá, tá melhor do que eu. E eu vejo nela, né, esse reflexo, 83 anos de idade. Maravilhoso. Teve uma paciente que ela me perguntou: você tem muita confiança no canabidiol, você daria isso para o seu filho? Eu digo: oxe, mulher, meu filho toma já tem muito tempo, né? E menino maravilhoso, genial. E através da suplementação específica do canabidiol, poxa, ele não tem limites. É uma coisa que passa de geração para geração. Então não é uma paixão que fica só com a gente, não. A gente fica passando tanto para os nossos avós quanto para os nossos filhos. Então é um tratamento muito gratificante, né? Você vê, quando você fala assim, mudar a vida, nossa, mudar a vida de uma pessoa é uma frase muito forte. Seja tanto relacionado à medicina, como mudar a vida de outra pessoa de outros sentidos. Mas você mudar, você trazer a vontade de viver, enfim, né? E o médico tem esse poder e a responsabilidade, né? Exato. Ele é quem conhece realmente as possibilidades terapêuticas. Então ele tem o seu arsenal, as várias possibilidades, e ele vai escolher junto com o paciente, com a participação do paciente, qual será o melhor caminho. E quando você tem a tranquilidade de observar que a escolha que você tem feito tem dado fruto na vida do seu paciente, ele realmente está caminhando por um caminho de mais desenvolvimento, de mais segurança, de mais bem-estar, fica a satisfação de ter feito a melhor escolha. A gente está falando de muito amor, né? Mas pacientes problemáticos,
Como é que vocês lidam com esses pacientes que já chegam, quer usar, mas não quer, e aí já acha que não vai dar, e existe todo um tato para que vocês consigam... É um convencimento, digamos assim, ou enfim, como é que vocês conseguem explicar para convencer? Muito diálogo. Muito diálogo. Né? Diálogo. E observar, assim, né, o que quais as expectativas e até onde a pessoa, o paciente, está disposto a seguir ou ir naquele momento. Que acho que, como o Fred falou, tem gente que acha que é um milagre, e não é. Né? Exatamente. Em algumas situações em que eu sugiro para o paciente, eu observo que ele não está tão disposto naquele momento, eu sei que é naquele momento. Passa um tempo... Prefere um Rivotrilzinho do que... Ele começa a contemplar a ideia, pensar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que foi assim, né? Então, eu tinha também atendido, como falei para ela, atendi o irmão dela aceitou, ela não quis naquele momento. Ela observou a melhora que o irmão teve. Mas qual foi a patologia? Sem identificar, óbvio. A TDAH. TDAH. Uhum. Os dois. E aí ela me trouxe... É genético? Tem uma forte... Tem? Dos transtornos mentais é um que tem maior herdabilidade, maior relação genética. E aí eu perguntei assim, como é que seu irmão tá? Ela disse, Jimmy, ele tá tão focado. Vamos trazer esse foco pra sua vida também. Ela disse, bora. Pois é. Às vezes a gente é igual São Tomé, só acredita vendo, né? Mas tem muito paciente que... Eu sabia que esse negócio não ia dar nada, não. Digo, é sério, doutor. Já são 2 meses e... tá certo. Tá dormindo bem? Tô dormindo maravilhoso. Ok. E a ansiedade? Olha, tô tão tranquila. Tá certo. E aquela irritabilidade, já tô... Mas não deu nada, não. Não deu, assim. Tá não tô tudo... sentindo nada. Ok, tá bom. Vamos tirar então sua medicação? Vamos, já não tô precisando. Então, mas o canabidiol não fez nada. Não, eu não senti nada, não. E é porque acham também que vai ter alguma alteração de consciência. Eu ia falar isso agora. O canabidiol Eu ia falar isso. Às vezes espera ter alguma né? Algum efeito psicoativo, né? Isso que eu quis dizer. E não E não tem, né? E você tem ganhos mas eu acho que a gente é tão acostumado a viver no mais ou menos que qualquer coisinha que vá para esse lado psicótico a gente já acha, não, é esse o caminho que vai. E não é, né? É a qualidade de vida, literalmente. Em Centro-América, em países... no próprio Norte-América, o canabidiol é muito utilizado pelas mulheres com a finalidade de emagrecimento. Porque como é um ansiolítico, e ele tem ainda... altera um pouco a gordura, né? A gordura, então, faz com que se disponibilize melhor essa queima, essa troca energética. Então, também é utilizado com essa finalidade lá no norte. Sabe uma característica marcante, assim, que os pacientes nos trazem? É que, assim, Jimmy, eu estou no momento presente. Estou vivendo o momento presente. Então, a mente não está mais tanto deslocando para o futuro, principalmente na ansiedade, no passado, que é a depressão, ou no excesso de ideias do TDAH. Né? Então, estar vivendo o momento presente... Que ninguém vive. Pelo amor de Deus, a gente já acorda com 1 milhão de coisas. Vida acelerada. Aquelas vozes, lembra? Isso é na minha família, né? Passei para minha irmã, e aí ela... O que foi que você achou? Priscila também. Ela, Jimmy, esse negócio é bom. As vozes na minha cabeça estão aqui discutindo, eu não tô nem aí. São todos os pensamentos que a gente tem, né? Claro. Eu preciso ser, preciso fazer, Claro. Precisa viver. O Jimmy fez uma colocação que eu acho fantástica. E eu utilizo aí com meus pacientes. Você vai começar a sentir a estabilidade de uma planta. Como assim, doutor? A planta não está nem aí para nada. Eu não quero isso. Só precisa do sol. Nos traz uma perspectiva até de uma reflexão sobre a vida, né? Sobre coisas naturais, sobre o nosso papel em tudo isso. E nessa busca de coisas que sejam mais congruentes com a natureza. Né? Agora que eu entendo, acho que 1%, né? Depois que eu comecei a conviver mais com vocês, eu olho para as pessoas que têm
Por exemplo, o meu pai tem depressão, mas ele é tratado, ele está bem, mas eu tenho certeza que ele estaria muito melhor se ele tivesse. Então a gente já começa a ver as pessoas e imaginar, né? Olha, eu acho que isso seria melhor assim, acho, inclusive com a gente, né? Inclusive comigo mesmo. A gente tem as nossas limitações, né, de realmente impregnar outras áreas dessa sociedade, porque somos técnicos. Mas eu acredito que esse podcast vai chegar muito às esferas da galera que faz acontecer. Então isso daqui é um pedido direto para que essa galera se sensibilize e apoie os movimentos que a gente faz parte para isso chegar no SUS. Eu sei que não faz sentido. Como assim? A gente atua na área privada e quer que atinja o SUS. A gente não tem reserva de mercado, não. A gente age pelos princípios, porque a gente tem um juramento. Então, isso daqui não vai ficar com a gente. Tem que ficar com a sociedade, tem que ficar com todo mundo. Então, é a nossa missão. E a gente está começando... E tem aquela historinha a juntar do avião, aliados. né? Eu falei agora, eu mesmo falo, eu mesmo me psicanalizo, né? Falei do meu pai, mas aí eu penso, primeiro eu preciso colocar a máscara em mim, né? Então eu primeiro preciso estar para poder... Então esse movimento desse podcast, talvez as pessoas precisem colocar a máscara de oxigênio primeiro nelas, para depois elas entenderem e conseguir propagar, porque hoje eu falo com muito mais propriedade. E o respeito que eu tenho é muito maior do que há um tempo atrás, que eu não entendia absolutamente nada sobre. Então, sim. Conhecimento é tudo. A gente tem que lembrar que preconceito é ignorância. Simples assim. Preconceito é ignorância. Então a gente tem que correr atrás. Mas ser ignorante às vezes é tão bom que a gente se eu deixa concordo. tanto problema pra trás. Eu concordo. Mas é a ignorância seletiva. Exato. Mas é bom, né? Tu não Aí tô na sabendo disso, não. cannabis medicinal não pode ficar seletiva. A gente tem que aprender tudo. A gente está vivenciando um dos melhores momentos. Lucas que me corrija aí, mas o Brasil está sendo muito diferenciado nesse momento, nesse contexto mundial de movimentação, de recreativo, que liberaram aqui, mas o Brasil está fazendo, porque a gente sempre tem essa visão de latino. Eu, como estrangeiro, eu posso falar com propriedade, porque conheço um pouquinho os dois lados. Mas a gente tem esse... Nelson Rodrigues dizia que a gente tem complexo de vira-lata. Mas o nosso Brasil, ele está muito adiantado e está muito bem aprumado na cannabis medicinal. Eu não sabia. É porque eu fui no Uruguai ano passado, lá tem uma feira que já acontece há 10 anos, que é a Expo Cannabis, que foi essa mesma que teve aqui pela primeira vez no Brasil. E o Uruguai foi o primeiro país a, de fato, regulamentar o uso da cannabis, tanto para uso medicinal quanto uso adulto. Só que ele aconteceu colocando, em linguagem popular, os pés pelas mãos. Quando a gente estuda direito, né, a gente vê que existem alguns fenômenos de vacatio legis, é aquele tempo de adaptação da lei. Citando aqui como um exemplo prático, quando houve o começo da lei seca, não foi do nada zero de álcool. Houve uma adaptação contínua. E isso serve para você transformar a população para aquela nova realidade. No Uruguai, como isso ocorreu da noite para o dia, não houve uma conscientização da população sobre o que de fato era cannabis. E aí tem uma população majoritariamente mais velha, idosa, e tem aquela minoria de jovens que usam de forma recreativa. Então, como não houve uma conscientização populacional, ficou um grande embate. Você não vê uma unificação ali. E aí, o Brasil, ele vem tratando a cannabis de uma forma sempre pautada no medicinal. Responsável. Isso, e com passos cautelosos. As pesquisas que são feitas hoje apontam que os brasileiros já querem a cannabis medicinal de uma forma totalmente regulamentada. E isso é discutido a nível internacional. O Brasil, ele, de fato, tem as suas falhas jurídicas nessa regulamentação, mas qual país não tem? Qual país consegue colocar uma política pública perfeita? Não existe. Então, o Brasil, com toda essa questão e controvérsia, ele vem paulatinamente dando o acesso. Tanto é que as decisões judiciais que abraçam a possibilidade de pacientes cultivarem é informando que justamente como há essa omissão legislativa, como há essa falta de regulamentação,
vamos garantir que esse pessoal que está precisando, que está solicitando junto ao judiciário, e a gente vai cada vez mais regulamentando essa matéria de forma coerente. Isso, de fato, foi uma ótima colocação. O Brasil está, sim, numa vanguarda muito positiva quanto à cannabis medicinal. E aprendendo dos erros de países mais velhos que supostamente sabiam o que estavam fazendo. E a gente está aprendendo disso. Então a gente está no caminho certo. Que cada pessoa tenha a melhor experiência individual, com mais zelo, né, na sua prescrição, no seu primeiro contato, né? E isso vai fazer com que a experiência coletiva seja muito melhor. Né? Temos esses ganhos aí das formas do Brasil ser. É muito difícil para um médico aprender sobre o sistema Endocannabinoide. Não é não. A gente já facilita porque a gente quebrou muito a cabeça. Então, quando chega algum colega, eu quero aprender, olha, o beabá é por aqui. Eu costumo dizer isso, eu faço, tudo que eu tô conversando com vocês aqui, eu estudei 3 anos, eu tô passando aqui pra vocês, pelo amor de Deus. Sem falar em material didático, né? Quando a gente começou a trabalhar, as ações que hoje eu faço, não existia modelo na internet. A gente teve que ir quebrando cabeça. Então estudos também médicos não existiam aqui no Brasil, né? Eu lembro quando eu conversava com o Fred, ele me passava, eu gostava de estudar também sobre os efeitos terapêuticos, e ele me passava livro em espanhol, livro em inglês. No nosso Brasil não tinha, né, literatura canábica na época, muito menos médica. Então eu ligava para minha irmã, que mora em outro país, e disse, você vai ter que trazer uma coisa de contrabando para mim. Eu digo, não, é um livro. Mas você sabe que isso aconteceu comigo. Quando eu decidi trabalhar com direito médico, eu olhei na internet e não tinha livro voltado para médicos. Sim. Era voltado para advogados, então com essa linguagem e tal. E aí eu vou escrever um. E aí deu muito certo e foi nessa onda assim que aconteceu. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E é isso. Então agora vocês poderiam inclusive escrever um livro, um curso, treinamento. Toda essa experiência ela vai ser compartilhada de várias formas, né? Pois é. E cursos, livros, isso aí tá tudo nos nossos objetivos. Pois é. Isso mesmo. Muito feliz por isso. E aí? Muitos assuntos, né? E eu não imaginei que a gente ia conseguir trazer tanta matéria. Eram 3 perguntinhas e aí a gente já... Mas eu ainda tenho um monte de dúvida que eu vou aprender com vocês no decorrer da nossa parceria. Creio eu que esse foi o pontapé inicial. Que bom. Teremos, que seja. Né, que tenhamos mais encontros e possamos estar compartilhando mais saberes, experiências, para quem está nos assistindo, nos vendo, também está absorvendo esses saberes que a gente foi acumulando ao longo do tempo e da experiência que a gente teve. E essa oportunidade de falar aqui na OAB, que é uma entidade tão séria, isso já mostra essa transformação da sociedade, né? A própria OAB trouxe a gente para esclarecer muitas dúvidas e cada vez mais isso vai ficar forte na sociedade. Porque são profissionais respeitados, sérios, estudiosos, né? Ninguém está aqui falando o que não sabe. Então eu acredito que isso é uma das coisas que me encanta quando eu estou estudando. É quando às vezes você tem lá 3 doutorados e não sabe falar uma frase. E às vezes você vive e você ensina muito mais, né? Então eu vejo isso aqui com a gente. O nós 4, me incluo já também no meio. E a OAB agradeço muito, né? A nossa comissão desse nosso podcast aí, Justiça na Saúde. Agradeço a vocês muito, de verdade. Muito obrigada. Vocês todos. E é isso. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado nessa casa, né? Tão honrosa, tão tradicional, respeitada, que convidem a gente para compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Deixa a gente com ânimos para enfrentar essa missão que a gente abraçou com todo o amor do mundo. Então essa janela que você abriu para a gente, espero que seja muito bem aproveitada pelos nossos ouvintes. Sim. E a gente se coloca à disposição quando precisar a nossa participação. Estamos apostos ao que você precisar. Muito obrigado, viu? Com certeza. Muito obrigado, Priscila. Só gratidão.
Estamos aí, vamos juntos, tem muita coisa a ser feita, estamos com energia e disposição para escrever a história. Que bom, que ótimo. É isso. E agradecer também a comissão, né? Foi ótimo. Dois, né? Nós dois aí nessa luta dessa comissão, juntos, para levar informação, saúde, né, para nossa população. É isso. Obrigada.